Olá pessoal, eu me chamo Rafael e aqui o meu canal Teacher Rafael eu resolvo algumas questões da área militar e dou algumas dicas de inglês. Hoje eu resolvi pegar o tema Tag Question. Esse tema ele cai na AFA, na EA, na EPICA, na Escola Naval. A maioria das provas pedem esse tópico gramatical. Então hoje eu separei Tag Question e no final do vídeo tem 3 questões. Depois que eu explicar a Tag Question, tem mais 3 questões. Uma da AFA, uma da IA e uma da EPICA, tá? Então, fica até o final para você aprender a Tag Question e conseguir fazer as questões no final do vídeo. Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, Tag Question. A Tag Question, ela é como se fosse uma etiqueta, uma pergunta etiqueta, tá? É uma pergunta, ela sempre vem no final da frase, ela é bem pequenininha, tá? Por isso que é tag. Vamos lá, no decorrer vocês vão entender. Tag Question é utilizada no final das frases para obter a confirmação do que foi dito anteriormente. E por isso ela é curta e rápida. A tag question seria o nosso né. Por exemplo, você vai à festa, né? Nós temos esse costume de falar né, ou você vai à festa, não vai. Vamos aos exemplos. She is a doctor, isn't she? Ela é uma médica, não é? It isn't raining, isn't it? Não está chovendo, está? A tag question, pessoal, o que vocês têm que ter em mente é que ela é como uma pilha. Um lado dela é positivo, enquanto o outro lado é negativo. Ou um lado é negativo e o outro é positivo. Igual aqui, ó. Se essa nossa primeira tag question fosse uma pilha, esse primeiro lado seria positivo e esse último lado aqui seria negativo. Por isso que aqui eu tenho is e aqui eu tenho isn't. E a segunda, se ela fosse uma pilha, esse lado seria um lado negativo e esse lado seria o lado positivo da pilha. Ó. Eu tenho isn't dando a ideia de negativo e o is aqui dando a ideia positiva. Vamos a alguns exemplos porque a tag question tem uns usos específicos, mas nós vamos vê-los hoje. Primeiro grupo de exemplos. He is a doctor, isn't he? É igual ao outro exemplo. Eu tenho o verbo to be, está na forma positiva, então aqui tem que passar para a forma negativa. E eu tenho que acompanhar o sujeito. Se aqui eu estou falando he, aqui tem que ser he também. Porque ele é um médico. Não é? Ele é um médico. Ele não é. Beleza? Segundo exemplo, they were friends. Weren't they? Eu tenho they aqui, então o they tem que estar no final. Eu tenho o were, que é o verbo to be no passado, usado no plural. Então aqui eu tenho o weren't. Lado positivo, lado negativo. E aqui eu tenho my parents can't run. Can they? Meus pais não podem correr. Podem? Lembrando que parents significa pais, pai e mãe. Não é parente. O parents é um falso cognato, um false friend. Ele parece uma coisa, mas é outra. Aqui ele parece parentes, mas é pais. Parentes em inglês é relatives, ok? Então aqui eu tenho o verbo modal. Quando eu for trabalhar verbo modal, vai continuar a mesma coisa. Can't, can. Se aqui fosse can, na tag question seria can't. E eu usei o they aqui. Por que eu não posso botar my parents? Não, porque na tag question você tem que sempre usar os pronomes. Então, my parents, meus pais, podem ser trocados por eles. Beleza? Segundo bloco de exemplos. You understand English, don't you? Aqui, ó, você já vê que nesse lado tem o verbo, eu não tenho auxiliar. Quando eu tenho auxiliar, fica bem mais fácil. Aqui eu tenho, você entende inglês, não entende? O understand está no presente, e aqui então eu tenho que usar o don't. Por que eu tenho que usar o don't? Porque é o you. Se fosse, she understands English, doesn't she? Aí eu ia ter que acompanhar o auxiliar que acompanha o she, que seria o does. E aqui no caso, se negativo, doesn't. Segundo exemplo, you went to Salvador last week, didn't you?
você foi a Salvador, não foi? Went é o verbo no passado do verbo go. Eu tenho go no presente, went no passado e gone no participo passado. Então aqui se eu tenho went, está no passado, eu tenho que usar o auxiliar do passado. O auxiliar do passado vai ser sempre o did. Vai ser para todas as pessoas did, diferente do presente, que eu tenho do e tenho that. Então aqui, ó, se a frase está positiva, então eu tenho que botar didn't na negativa. You, lembrando que eu usei didn't porque é passado. Terceiro bloco de exemplos. Aqui é o seguinte, a tag question ela tem alguns usos específicos. Por exemplo, se a minha tag question for com I, eu, por exemplo, I am your friends, aren't I? Se eu tenho o I am aqui, eu não posso usar am not e nem fazer a contração do am com not, porque não tem. Então eu tenho que usar o aren't. Eu pego o aren't emprestado, só nesse caso, e coloco o I, tá? Se fosse you are my friend, você é meu amigo. Aren't you? Aí sim, o aren't e o you. Mas nesse caso aqui eu usei o aren't porque o I não tem am not. Então tem que ser aren't, ok? Sit down, will you? Aqui eu tenho o verbo no imperativo. Sente. Sit down, sente. Aqui vai ser sempre o will e you. Verbo no imperativo, que é uma ordem, will e you. O segundo eu tenho no imperativo, só que o imperativo negativo. Don't look at the photos, will you? Não olhe as fotos. Não olhe as fotos, tá? Aqui eu tenho don't e ainda está no imperativo, só que é um imperativo negativo. É como se fosse uma proibição. Então, eu tenho don't aqui, no imperativo, eu vou ter que usar will e you também. Ó. Imperativo afirmativo, will e you. Imperativo negativo, will e you também. Aqui eu tenho o let's. Let's have some coffee. Vamos tomar um café? Quando tiver o let's, eu tenho que usar shall we, sempre. Tem o let's na frase, tem que ser shall we. E o último exemplo, someone has sent the flowers, haven't they? Alguém enviou as flores. Aqui eu tenho someone. Se eu tiver someone, everyone, everybody, toda vez que tiver esses pronomes aqui, nós vamos usar they lá no final. Então se for someone, everyone, tem que sempre ser o they no final. Ok? Aí aqui eu tenho has, passou para cá haven't. Por quê? Porque o they é plural. Então eu tenho que usar no plural. Aqui é presente perfeito, present perfect. Verbo has ou verbo have, mais o verbo no participio passado. Aí aqui eu uso has para he, she ou it e o have para as outras pessoas. Como o they está na categoria de usar o have, então eu precisei do haven't they. E é o mesmo caso. Positivo, negativo. Aqui ficou negativo, positivo. Aqui ficou positivo, positivo. Essa regrinha da pilha, ela não vai ser usada para esses três, que é o imperativo afirmativo, imperativo negativo e o let's, porque é sempre positivo, eu não posso botar negativo. Mas com as outras, já para vocês terem essa ideia da pilha. Beleza? Agora vamos para as questões. Primeira questão é da IA, vou colocar aí na tela, dar um tempo para vocês fazerem e a gente volta. Então, já deve ter feito a questão, né? Vamos lá. Escolha a alternativa que completa a frase corretamente, a sentença corretamente. You wouldn't believe him. Aqui eu tenho wouldn't. Então, o que eu tenho que fazer? Se um lado é positivo, o outro lado tem que ser negativo. Se um lado é negativo, o outro lado tem que ser positivo. Nesse calhou de ser aqui negativo, então esse lado vai ter que ser positivo. Primeira coisa, eu olho para as questões que têm alternativas positivas. A B está negativo, não pode ser. A C e a D tem negativo. Então eu fico entre a A e a C. O verbo aqui é o verbo modal would. Então, se ele está aqui, ele tem que estar aqui também. Então, letra C. E aí, acertou? A próxima questão é da AFAM. Marque a opção que contém a question tag correta para a sentença seguinte.
Aqui, ó, a gente não precisa nem ler a questão toda, a gente pega a parte mais importante, que é ó, sujeito e o verbo. Aqui, ó, eu tenho has e verbo com ed. Então, se eu tenho has mais verbo com ed, ou verbo no participio passado, eu já sei que é o present perfect. Primeiro eles colocaram tudo she, então você já fica meio assim, não dá para eliminar nada pelo pronome, mas dá para eliminar pelo verbo. Eu não posso usar does, eu não posso usar doesn't, tá? Eu usaria se tivesse no presente simples. Aí a pessoa vê aqui o has, presente simples, vou marcar essa. Não. Então, olha um pouquinho a mais, não precisa ler a frase toda, mas tenta achar pelo menos qual é o tempo verbal. Faz a pergunta, qual é o tempo verbal dessa frase? Aí você vai ter a resposta. Então você não pode marcar nem a C nem a D. Eu tenho a A e a B. Se aqui, ó, eu tenho has not. Eles não colocaram na forma contracta, que é a forma junta. Eles deixaram separada. Aí você tem que ver, ó, mesmo separado, ainda é negativo. Ó, eu tenho not. Então não pode ser a letra A, has antes she, porque seria negativo com negativo. Não dá, tem que ser um negativo positivo ou positivo negativo. Então, se eu eliminei a A, a C e a D, gabarito, letra B. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é da EPIK. EPIK 2018. É porque, pessoal, eles colocam o ano que você vai entrar na escola, tá? Então, essa prova foi feita ano passado, 2017, mas aí a gente dá a nomenclatura do ano em que 2018, que a prova é chamada 2018. Igual esse ano a prova vai ser chamada 2019, tá? Então vamos lá, marque a opção que mostra a question tag apropriada para a sentença. He's right there in the back seat. Aqui, ó, eu tenho apóstrofo S. Pô, o apóstrofo S ele pode ser caso genitivo, ele pode ser o has, ele pode ser o verbo to be, tá? Aí, como a gente vai diferenciar? Para ser caso genitivo, por exemplo, Bob's house, a casa do Bob. Aí eu tenho que ter sempre um substantivo depois, ó. Não tenho, right não é substantivo. Aqui, para ser o has, eu tenho que ter um verbo no participio passado depois. Ou se for com a ideia de have no presente simples, tá? Aí aqui nós temos. E por último o verbo to be, né? Aí o verbo to be, você vai tentar traduzir a frase como ele está ou ele é. Beleza? Vamos lá. Eu fiquei em dúvida se é o has do Simple Present ou se é o verbo to be. Para ser o has no Simple Present, eu tenho que ter o auxiliar does. Aqui, ó, eu não tenho o auxiliar does, então já tira essa ideia que é o verbo has no presente. Se fosse o has no presente perfeito, eu teria que usar a letra B, hasn't. Mas ele não é, porque eu não tenho o verbo no participio passado. Então só pode ser verbo to be. Se um lado é positivo, o outro lado tem que ser negativo. Aí aqui eu tenho a letra A e a letra C. A letra A eu tenho he, ó. Sujeito, sujeito. Beleza, gabarito letra A. Mas por que não pode ser a letra C? Porque eu tenho there. There é lá. Então, não pode ser. Tem que ser o sujeito. E there não é sujeito, tá? Então, gabarito letra A. Espero que vocês tenham entendido a tag question, tá? Se você sabe de alguém que vai fazer alguma prova, AFA, EPIK, EA, que cai a tag question, manda esse vídeo para a pessoa, se ela ainda não estudou tag question. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.